Trazendo aqui mais informações sobre o INSS, a colunista Andresa Matais informou no UOL que a primeira leva do ressarcimento aos aposentados do INSS lesados por descontos ilegais deve ser bancada com valores apreendidos com os alvos da operação da CGU e da Polícia Federal. O governo ainda não tem um cálculo de quanto vai ser ressarcido, mas está certo de que não vai chegar aos 6 bilhões de reais que foram descontados entre 2019 e 2025. Nem todos os aposentados tiveram seus dados fraudados e o sistema vai cruzar as informações para evitar a chamada fraude da fraude, que é quando aposentados que não têm direito tentam requerer valores indevidamente. O governo trabalha para proteger o patrimônio da União e trata o caso como uma questão pontual. Ô Thales, ressarcimento é importante, né? As pessoas que foram lesadas precisam ter seu dinheiro de volta. É importante, mas eu acho que devia ser o contrário, porque se a primeira leva vai ser dessas pessoas que forem responsabilizadas. Significa que a primeira leva vai vir das pessoas que forem, de fato, condenadas. Eu acho que a justiça costuma demorar bastante nesse nosso país, infelizmente. Então, se a gente já sabe que o governo vai ter que meter a mão na mufufa, a primeira leva deve ser paga pelo governo. E ele vai se ressarcindo com o que ele conseguir pegar dessas pessoas na justiça, etc. e tal, porque isso aí vai levar um bom tempo. Então, essa história de a primeira leva vai ser dessas pessoas, eu acho complicado. Eu não sei como é que o governo vai fazer. Vai fazer com que esse dinheiro seja usado. Pegamos lá um carro de luxo, vamos vender antes do julgamento e vamos dar o dinheiro para o pessoal, para os aposentados? Acho complicado isso do ponto de vista jurídico, essa primeira leva ser desse jeito. Você, Sakamoto. O Thales tem razão. Não dá para você pegar o dinheiro que está sendo... A menos que o governo coloque tudo isso aí numa espécie de juízo, né? E depois leiloe. Só que o problema é que até você conseguir um trâmite em julgado desse processo, talvez você tenha, inclusive, a perda de determinados bens e patrimônios. Vocês já viram um carro que às vezes fica guardado por conta de decisão judicial? Apodrece às vezes, né? Vai embora e o bem acaba se perdendo, né? É claro que você tem dinheiro em contas bancárias, o governo deveria encontrar uma outra forma de fonte de dinheiro para poder ressarcir. Agora, o fato é que, e esse é um dos principais pontos, como separar aquele aposentado e pensionista que foi tungado, que foi roubado, que foi surrupiado, que foi subtraído, né, ilegalmente, criminosamente por esse pessoal e pagar para ele, né? E como separar aquele pessoal que sim deu autorização conscientemente para o débito, para a participação da mensalidade, só que agora, depois se arrependeu e falou, poxa, eu posso pegar o meu dinheiro de volta por conta disso. Aí não dá, isso aí é sacanagem também, né? Então, como separar o pessoal que precisa ser ressarcido do pessoal da sacanagem? Eu estava verificando com algumas associações e federações, Diego, você tem confederações, o pessoal que tem aquela estrutura, tem uma estrutura maior, que é mais séria na cúpula, mas depois você tem problemas na base. Tem diferentes associações, tem gente que sabe muito bem diferenciar, que inclusive tem isso bastante cadastrado e que poderia parte dessa responsabilidade ser jogada inclusive para as próprias entidades. As entidades serem obrigadas a devolver, porque muitas das entidades têm caixa. E esse é o ponto, né? Muitas entidades têm caixa. Então, a questão é que tudo isso também leva tempo. Obrigar essas entidades a usarem seu caixa para devolver recursos, né, vai levar tempo. É meio difícil imaginar que uma solução rápida para isso não saia do orçamento da União, não saia do caixa da União. E aí entra um outro problema, né? Se você sai do caixa da União, significa todos nós, significa coletividade, ajudando, né, a cobrir um buraco causado por essas entidades, né? E aí é um complicador. Por que eu tenho que pagar aquilo que foi causado por terceiros? Né? A União vai falar, não, isso é um empréstimo, depois a gente vai conseguir o dinheiro de volta. Mas vai conseguir todo o dinheiro de volta, né? É uma coisa semelhante, muitas vezes, aos subsídios, né? Que a gente é obrigado de certa forma, a pagar, né? A gente perde dinheiro do orçamento que poderia ter sido usado para a saúde, para a educação, para tantas outras coisas,
na forma de subsídios que são pagos a quem já tem muito dinheiro. Seja subsídios através da isenção de impostos, seja subsídios através de benefícios fiscais, também aí é o andar de cima. Estamos falando de uns lados que são os criminosos, mas também tem andar de cima que acaba pegando dinheiro do resto dos brasileiros e dinheiro da União e ninguém fica sabendo. O fato é que, no final das contas, o governo tem que ser rápido. Porque se chegar nas eleições, chegar em outubro do ano que vem, e esse dinheiro não tiver na conta dos trabalhadores que foram surrupiados, o presidente Lula vai perder pontos, vai perder eleitores e pode, inclusive, comprometer a sua reeleição. Verdade. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viaja nessa semana com o presidente Lula para a Rússia e para a China. A agenda que manterá o senador fora do Brasil, de 6 a 14 de maio, ocorre justamente no momento em que cabe a ele a instalação de uma CPI mista dos aposentados, algo que o governo quer evitar a todo custo. No fim de semana, a oposição informou, pelo menos disse, ter reunido as assinaturas necessárias para viabilizar a CPMI. Segundo a colunista Andresa Matais, o objetivo oculto é focar no irmão do presidente, que é um dos dirigentes, uma das dirigentes das entidades envolvidas no esquema de desvio de recursos de aposentados do INSS. A expectativa é encontrar algum indício de que Lula tenha conversado com o irmão sobre o sindicato. O governo não tem base de apoio sólida e a única chance de evitar a CPMI é convencer Alcolumbre a não ler o requerimento em sessão no Congresso. O senador tem recebido o tratamento VIP do governo, com indicações para cargos e viagens frequentes com o presidente Lula para o exterior. Thales, na tua avaliação, a CPMI sai ou não sai? Davi Alcolumbre vai ler o requerimento ou não durante uma sessão? Pois a oposição pensou primeiro fazer uma CPI na Câmara. O Hugo Mota disse, olha, aqui tem 12 CPIs, 12 pedidos de CPI, vocês têm que entrar na fila e aí, depois que a gente avaliar cada uma dessas CPIs, se pauta ou se não pauta, se abre ou não abre, aí é que a gente vai poder avaliar a CPI aqui na Câmara. Então, a oposição partiu para o que se chama de CPI mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI. Então, a oposição partiu para a CPMI e recolheu assinaturas do Senado. Só que são 27 assinaturas necessárias e ela só tem 29, 2 a mais. Só esse tempo que está ganhando na viagem é tempo suficiente para, se o governo trabalhar direito, retirar assinaturas que lá estejam. Mas mesmo que não retirem, a disposição do Alcolumbre de instaurar a CPI é menor ainda do que a do Hugo Mota. Ele está mais ligado ao governo do que o Hugo Mota. Tanto na eleição lá no Amapá, que ele já está trabalhando com o Randolph, com o governo, a campanha lá no Amapá no ano que vem, como a indicação de ministros, ele já está indicando mais ministros do que o Hugo Mota. Então, ele não tem a menor disposição. Por outro lado, tem um problema. Lá na pandemia, se a gente se lembrar, o Rodrigo Pacheco não queria a CPI da pandemia, mas houve uma pressão popular e ele acabou tendo que ler a CPI. Na hora que lê, a CPMI é diferente da Câmara. Você não tem uma fila. Na hora que leu, a CPMI é instaurada. Então, depende da leitura do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. É o Davi Alcolumbre. O Rodrigo Pacheco foi obrigado a ler a CPI e se instaurou uma CPI lá quando o Bolsonaro tinha força para barrar a CPI. Tinha força no Congresso para barrar a CPI e acabou tendo que aturar a CPI da pandemia. Isso também pode acontecer. CPI é uma coisa que já se diz no Congresso há muito tempo. A gente sabe como começa e não sabe como termina. E a gente vai saber como começou daqui a 2 semanas, 3, se começar. Acho que o governo tem ainda todas as condições de protelar ao máximo essa CPI. Não deixar ela andar, inclusive retirando a assinatura. Mas, política, você depende de como as coisas andam, como anda a opinião pública, quem ganha corações e mentes nessa história. Disse que, eu perguntei, é uma figura da área de comunicação do governo, vem cá, essa CPI vai ser mais
Esse caso do INSS é mais forte, vai ser mais daninho para o governo do que foi o PIX, por exemplo, que causou um estrago na imagem do governo grande, vai causar um estrago maior, porque afinal mexe com aposentados, etc. E essa figura diz o seguinte: olha, achamos que não, mas há muita coisa a ser revelada na CPI. Por exemplo, como começou, qual era o envolvimento das várias figuras do Congresso? Será que tem gente da oposição? A encrenca começou em 2019, quando o senador Rogério Marinho, que é líder do PL, era secretário de Previdência Social, por exemplo. Então, a encrenca começou quando ele geria a Previdência. Será que vai ser bom para o PL, para a oposição, relembrar como foi isso? Então, tem várias coisas que ainda vão ser vistas e sopesadas nisso aí. Verdade. Sakamoto, você complementa rapidinho para a gente? Não, eu voto com o relator, né? O Thales acho que abrangeu tudo que eu ia para falar a respeito disso, só acrescentaria, né, o lembrete de que o recorte de tempo da CPI não pode ser oportunista de pegar apenas um pedaço de tempo. Ele vai ter que pegar de todo o momento em que isso foi criado, né? Lá de 2019, no ano do governo Bolsonaro, foram 4 anos de governo Bolsonaro com essa marmota corroendo o subsolo, né, dos aposentados. Mas e depois os 2 anos de governo Lula em que isso aumentou e muito de tamanho. Então, essas duas coisas, esses 2 momentos precisam ser analisados. Diego, se uma CPI não tratar disso, é apenas, na verdade, oba-oba. Agora, a questão é, tratando disso, e tratando bem, e discutindo o governo Bolsonaro e o governo Lula, o pessoal vai querer, no final das contas, mesmo? Ou será que, no final das contas, toda a briga para a implementação da CPI é mais importante do que a CPI em si? Fica a pergunta. Olha, a gente vai para o intervalo. A seguir, falaremos sobre o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que minimizou a fala dele durante um evento na última sexta-feira. Ele sugeriu que Bolsonaro e seus eleitores deveriam ser levados para a vala durante um discurso. Depois do intervalo, a gente te mostra essa fala e a repercussão também. Até já. Enquanto isso, seguimos ao vivo no YouTube. Vou falar sobre a investigação. Aqui, a investigação relacionada a suspeitas de fraude do INSS identificou os 47 imóveis que foram comprados pelos envolvidos do esquema entre 2018 e 2025. Ao todo, segundo a Polícia Federal, as transações somam um valor de 35 milhões de reais. A PF identificou a compra de 16 salas comerciais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, repassados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Mais de 5 milhões de reais foram transferidos para a empresa Orleans Viagens, que fez a aquisição por valores que variam de 171 mil a 320 mil reais e somaram mais de 3 milhões. As compras aconteceram entre março de 2020 e novembro do ano passado. Além das salas, a mesma empresa comprou um apartamento em Diadema, na mesma região, por 240 mil reais. Sakamoto, aos poucos aparecem esses valores, compras feitas pelos investigados. Vai dar um trabalho agora para a Polícia Federal, Diego, nessa procura toda, nessa análise, né, para separar o que é, na verdade, real pagamento, o que é acúmulo de patrimônio e o que é safadeza e sacanagem. Que tem safadeza e sacanagem, que tem lavagem, etc., muito provavelmente tem. Vai ter só que separar com muita calma o que é uma coisa e o que é outra. E eu até coloco um ponto interessante. O pessoal não sabe, mas normalmente o salário de presidente, de diretores, de associações, de confederações, seja patronais ou de trabalhadores, é grande. Inclusive, esse é um ponto que deveria ser conhecido melhor pelos trabalhadores da base, que o salário dos seus trabalhadores, dos seus representados, seja do sistema patronal, seja do sistema de trabalhadores, é bem grande. Salário poupudo, né? De ministro do Supremo, maior do que isso, de ministro do Supremo com penduricalhos, né? Então, a questão é a seguinte, ou seja, através da remuneração, esse pessoal já junta dinheiro. E aí é uma outra discussão que o Brasil poderia, inclusive, tomar, faz sentido esse nível de remuneração para esses grupos ou não no momento, inclusive, que os trabalhadores precisam de recursos para outras coisas? Dito isso,
tem que se fazer investigação até para tentar entender se dinheiro repassado para organizações, para empresas, comprando imóvel, comprando outras coisas, é triangulação visando até desdobramentos eleitorais, né? Ou Caixa 2, ou outra coisa. Que o Brasil adora isso. Você tem dinheiro que foge daqui, foge dali, e depois retorna o quê? Retorna como dinheiro para ser gasto durante campanha eleitoral, né? Então, é uma coisa que a Polícia Federal vai ter que responder e vai ter que responder rápido, Diego. É isso. Aqui